A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à Vida Continua. Vamos hoje voltar a falar deste tema, porque nunca é demais, dado que a sua incidência vai aumentando. Infelizmente não está a diminuir e está a afetar cada vez as camadas mais jovens da nossa sociedade. Estamos aqui a falar da depressão. E vamos falar, claro, da depressão na visão espírita. Se puder ajudar alguém, ótimo. A depressão, caros amigos, pode ser conceituada como uma alteração do estado de humor, uma tristeza intensa, um abatimento profundo com desinteresse pelas coisas. Tudo perde a graça, o mundo fica cinzento. Viver torna-se tarefa difícil, pesada, com ideias fixas e pessimistas. Poderíamos considerá-la como sendo uma emoção estragada. As emoções naturais devem ser passageiras, circularem normalmente sem desequilibrar o ser. A tristeza, por exemplo, é uma emoção natural que nos leva a entrar em contato conosco, à introspeção e à reflexão sobre as nossas atitudes. Portanto, a tristeza faz parte e é necessária, mas não de forma prolongada. Agora, quando a tristeza fica estagnada, quando se prolonga, acompanhada de sentimento de culpa, leva-nos à depressão. E podemos dividir a depressão em 3 formas, de acordo com o factor causal. Temos assim depressão reativa ou neurose depressiva, na qual depende de um fator externo, desencadeante, geralmente perdas ou frustrações, tais como separação, perda de um ente querido, etc. Temos também a depressão considerada a depressão secundária, a doenças orgânicas, por exemplo, um acidente vascular cerebral, ou o mais conhecido pelo derrame, ou um tumor cerebral, ou doenças da tiroide que vão desencadear, portanto, esta a depressão. E temos a depressão endógena, que se origina por deficiência dos neurotransmissores. Temos aqui, por exemplo, a depressão familiar e por exemplo, a psicose maníaco-depressiva. A depressão afeta todo o ser, acarretando uma série de desequilíbrios orgânicos, sobretudo comprometendo a qualidade de vida, tornando a criatura infeliz e com queda do seu rendimento pessoal. André Luiz Espírito cita nas suas obras que os estados da mente são projetados sobre o corpo através dos chamados bióforos, que são unidades de força psicossomáticas que se localizam nas mitocôndrias. A mente transmite os seus estados felizes ou infelizes a todas as células do nosso organismo através destes bióforos. Ela funciona, ora, como um sol irradiando calor e luz, equilibrando e harmonizando todas as células do nosso organismo, ora, como tempestades, gerando raios e faíscas destruidoras que desequilibram o ser. Segundo o espírito Emmanuel, a depressão interfere na mitose, ou seja, na divisão celular, contribuindo para o surgimento do cancro e de outras doenças imunológicas, sobretudo a deficiência imunitária, facilitando as infecções. Na depressão, existe uma perda de energia vital no organismo num processo de desvitalização. O indivíduo assim perde energia por 2 mecanismos principais. Perde sintonia com a fonte divina de energia vital, ou seja, o indivíduo que se não arma, digamos assim, como deve, com sentimentos de autoestima que estão em baixa, afasta de si mesmo, da sua natureza divina, elo de ligação com a fonte inesgotável do amor divino. Além do mais, o indivíduo, ao fechar-se nos seus problemas e nas suas mágoas, cria um ambiente vibracional negativo que dificulta o acesso da espiritualidade maior em seu benefício.
temos também aqui um gasto energético improdutivo, ou seja, o indivíduo, ao invés de utilizar o seu potencial energético para desenvolver potencialidades evolutivas, vivendo intensamente as experiências e os desafios que a vida lhe apresenta, desperdiça energia nos sentimentos de autocompaixão, de tristeza e em lamentações. Ou seja, sofre e não evolui, sofre e estagna. Como causas principais, nós temos que a depressão está frequentemente associada a dois sentimentos básicos, a tristeza e culpa degenerada em remorso. Quando por algum motivo infringimos a lei natural, ao tomarmos consciência do erro cometido, temos dois caminhos a seguir. Ou seja, temos o caminho do erro, tomar consciência desse erro, arrepender-nos, surge a tristeza, e a seguir da tristeza, depois dessa introspeção, surge a reparação desse mesmo erro. E existe outro caminho. Ou seja, cometemos um erro, temos consciência do erro, a seguir segue a culpa / remorso, que origina-se, que vai originar uma ideia fixa, que eu não devia ter feito isto, eu não devia ter feito, eu não presto, etc, etc, etc. E em vez de repararmos o erro, entramos na depressão. O primeiro caminho, do erro à consciência, ao arrependimento, ao sentimento de tristeza que nos leva à introspeção e depois para repararmos o erro, porque todos os erros são passíveis de serem cometidos. Muitos falam em pecado, mas o pecado não é nada mais, nada menos que um erro, e todos eles podem ser corrigidos. Este primeiro caminho do erro à reparação é o meio natural do nosso aperfeiçoamento. Uma vez tomando consciência das nossas imperfeições e erros cometidos, vamos empreender o processo de regeneração através de lições reparadoras. De outra maneira, se ao invés de nos motivarmos a nos recuperarmos, nos abatermos com sentimentos de desvalia, de autopunição e permanecermos atrelados ao passado dos erros, com ideias fixas e auto-obsessivas, estaremos a caminhar para o estado da depressão, que é improdutivo no sentido da nossa evolução. Outra condição que nos leva à depressão é citada pelo espírito François de Geneve no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 5º, que fala da melancolia, onde relata que uma das causas da tristeza que se apodera dos nossos corações, fazendo com que achemos a vida amarga, é quando o espírito aspira à liberdade e à felicidade da vida espiritual, mas, vendo-se preso ao corpo, se frustra, cai no desencorajamento e transmite para o corpo apatia e abatimento, sentindo-se infeliz. Para François de Geneve, então, a causa inicial é esta ânsia frustrada de felicidade, de liberdade almejada pelo espírito no corpo físico, acrescido das atribulações da vida com as suas dificuldades de relacionamento interpessoal, intensificada pelas influências negativas de espíritos, quer no corpo carnal, quer despejados do mesmo no plano espiritual. Bom, outro fator que está a determinar esta incidência alarmante da depressão nos nossos dias é o isolamento, a insegurança e o medo que estão a acometer as pessoas na sociedade atual. Absorvido pelos valores imperantes como o consumismo, a busca do prazer imediato, a competitividade, a necessidade de não perder, de ser o melhor, de não falhar, o homem está a se afastar de si mesmo e da sua natureza. Então adota uma máscara, que nós na psicologia chamamos de persona, que utiliza para representar um papel na sociedade, com esta mesma máscara. E nesta vivência neurótica, ele deixa de desenvolver as suas potencialidades, não se abre, nem expõe as suas emoções, pois estas demonstram o que de facto ele é. Então, enclausurado,
fechado nesta carapaça de orgulho e egoísmo, isola-se e sente-se só. Solidão não no sentido de estar só, mas de se sentir só, que é diferente. E mais do que se sentir só, é a insatisfação da pessoa com a vida e consigo mesma. O indivíduo, nessa situação, precisa se cercar de pessoas e de coisas para ficar bem, pois desconhece que ele se basta pelo potencial divino que possui. A solidão, caros amigos ouvintes, é consequência da sua insegurança, da sua imaturidade psicológica. Nos primeiros anos de vida, a criança, enquanto frágil e insegura, é natural que tenha necessidade de que as pessoas vivam em função delas, dando-lhes atenção e proteção. É a fase do egocentrismo predominantemente receptiva. Com o seu amadurecimento, começa a criar uma boa imagem de si, tornando-se mais seguro e, a partir de então, passa a doar-se, a envolver-se e a participar mais no mundo no qual está inserido. O que acontece é que certas pessoas, por algum motivo, têm dificuldades neste processo de amadurecimento efetivo, mantendo-se essencialmente receptivas e não participativas, exigindo carinho, respeito e atenção, sem se preocuparem da mesma forma com os outros. Fazem-se de vítimas sem se responsabilizarem por si mesmas. Conseguem o seu equilíbrio à custa das conquistas exteriores. A primeira frustração com a qual se deparam, não toleram, pois expõem suas fraquezas e isto motiva um quadro de depressão. Em alguns idiomas, o termo doença e o termo vazio têm a mesma tradução. A doença seria decorrente de um vazio de sentimentos que gera depressão e adoece o ser. Um indivíduo, quando perde a capacidade de se amar, quando a autoestima está debilitada, passa a ter dificuldade de amar o semelhante, pois o sentimento de amor, de generosidade para com o próximo, é um sentir de dentro para fora. Este sentimento de amor ao próximo nada mais é do que uma extensão do nosso amor, da nossa sintonia com o Deus interior que nós temos em nós mesmos. A pessoa que tem dificuldade nesta composição de se amar e, por consequência, amar o próximo, deixa de receber o amor e a simpatia do outro e não consegue entrar em sintonia com a fonte sublime e inesgotável do amor divino. Nós limitamos aquilo que recebemos de Deus na medida do quanto doamos ao próximo. Quem ama muito, muito receberá. Quem pouco ama, pouco recebe. Esse afastamento de si e, por conseguinte, de Deus gera a tristeza, o vazio, a depressão e a doença. Em relação, caros amigos e ouvintes, em relação ao tratamento, a depressão é um sintoma que nos diz que não estamos a nos amar como deveríamos. O caminho para sairmos dela é preencher este vazio com a recuperação da autoestima e do amor em todos os sentidos. Primeiro, procurando nos conhecer e nos analisar com o intuito de nos descobrirmos sem nos julgarmos, sem nos punirmos ou nos culparmos. E depois, nos aceitarmos tal qual somos, com todas as nossas limitações, mas sabendo que temos toda a potencialidade divina dentro de nós, esperando para desabrochar como sementes de luz. Isto nada mais é do que desenvolver a fé em si e no Criador, sentimento este que transforma e que nos liga diretamente ao divino. Uma pessoa consciente da sua riqueza interior passa a ter segurança e fé nas suas potencialidades infinitas, começando a gostar e a acreditar em si, amando-se e, a partir de então, sentindo necessidade de expandir este sentimento a tudo e todos. Começa assim a despertar para os verdadeiros valores da vida espiritual, transformando-se numa pessoa feliz e sorridente, pois onde existe seriedade,
há algo de errado. A seriedade está ligada ao ser doente. Sorria e seja feliz, amando e servindo sempre. A terapia, caros amigos ouvintes, a terapia contra a depressão baseia-se no amar e no servir, envolvendo-se em trabalhos úteis e no serviço do bem. Tanto voluntariado à espera de nós, tanto. E estes trabalhos úteis e serviço no bem, quer seja no trabalho profissional, no trabalho, no lazer, ou no trabalho de servir ao próximo, através do tal voluntariado, o indivíduo ocupa-se, exercita o amor e deixa de se envolver com as lamentações, pois a infelicidade faz o seu ninho no escuro dos sentimentos de cada um. Dificilmente conheceremos um deprimido entre aqueles que trabalham a serviço do bem. Para doarmos este amor, não basta somente fazermos obras de caridade. Temos que nos tornar caridosos. Antes de fazermos o bem, temos que nos tornar melhores. Darmos um pão, um agasalho, mais junto, colocarmos uma boa dose de afeto e carinho. Ser, acima de tudo, generosos, que é a caridade com afeto. As pessoas estão com fome de amor, de calor humano, um ombro amigo, um abraço, um aconchego e uma palavra de carinho. Às vezes, caros amigos, às vezes com um simples sorriso, um simples bom dia, um olhar afetuoso, nós só com isso estamos a doar energia e transmitindo vida àqueles que estão desvitalizados. O homem alcançou um enorme progresso intelectual, satisfazendo as suas necessidades materiais com os avanços tecnológicos, porém, ainda se depara com enormes dificuldades na convivência fraterna com o seu semelhante. Estamos cada vez mais próximos uns dos outros através dos meios de comunicação e, no entanto, mais afastados emocionalmente. Agora, o homem está a sentir a necessidade premente de desenvolver a afetividade, de se envolver, amar e sentir o seu semelhante. Temos que ressuscitar e liberar a criança que está esquecida dentro de nós. Para resgatarmos esta criança que adormece em nós, é necessário que vejamos o mundo de forma positiva e de forma otimista. A nossa criança interior, caros amigos, geralmente encontra-se retraída e oprimida, porque a vida nos apresenta de forma desagradável. Ainda não vivemos de forma natural, espontânea, e isto gera ansiedade e sofrimento. Como a criança movida pelo prazer, ela se recolhe e não se manifesta. A criança não se julga, não se pune. Ela apenas vive o hoje, o agora, integrada perfeitamente a Deus e à natureza. Deixai vir a minhas criancinhas, porque o reino dos céus é de quem vos assemelham. Com estas palavras, quis Jesus dizer que teremos que ser puros, autênticos, integrados com a nossa natureza divina, sem fugas ou máscaras, para alcançarmos a nossa evolução espiritual. Ter atitudes simples, como lidar com animais, brincar com crianças, atividades criativas como a pintura, tocar um instrumento, fazer pequenas tarefas domésticas, cozinhar, manter uma conversa amena, contar um caso, ver um bom filme, escutar uma boa música, cantar, sorrir, ouvir com atenção, olhar com ternura, tocar as pessoas, abraçar, fazer um elogio sincero, curtir a natureza, admirar o pôr do sol, etc, etc, etc. Estas, caros amigos e ouvintes, são tarefas que muito ajudarão a reencontrar o equilíbrio e a harmonia interior. Tentar manter sempre o bom humor. Aquele que tem no ideal de servir uma meta de vida será sempre uma pessoa feliz. Na vida, o que mais importa é o amor e o bem-querer das pessoas. Viver suas emoções, não se deixar afetar por coisas pequenas, coisas fúteis. Muitas vezes nos deixamos abater por problemas que, se verificarmos bem, que se olharmos com os olhos do espírito, que somos imortais, em passagem pela terra, deixaremos de
valorizar, de dar importância. Vamos substituir sentimentos de autopiedade por vibrações em favor dos que sofrem, porque se relativizarmos os problemas, vamos ver que existe muita gente, a maioria da humanidade terrestre, que sofre muito mais do que nós. Se olharmos com atenção e interesse ao nosso redor, veremos que existem pessoas com problemas muito piores que o nosso a pedir socorro. Vamos também procurar praticar atividades físicas regulares, como uma simples caminhada, um desporto, um lazer, porque, caros amigos e ouvintes, uma mente estagnada começa a gerar pensamentos negativos que se assemelham a lixos amontoados dentro da nossa casa mental. Com estas atividades, estaremos a desviar a nossa mente destes pensamentos pessimistas, tristes. Vamos nos tornar, caros amigos, mais empreendedores, dinâmicos, gerando ideias novas e construtivas em benefício do semelhante, com motivação para implementá-las junto ao grupo ou à comunidade à qual nos pertencemos. Não fiquemos estagnados, esperando que as coisas aconteçam a nosso favor. Vamos agir em favor do próximo e não nos surpreendermos se formos nós os mais beneficiados, ok? Portanto, não esquecer, além de tudo, que a oração, a prece, é um recurso indispensável no processo de recuperação, porque através dela iremos estabelecer sintonia com os espíritos benfeitores, facilitando o caminho para que nos inspirem e revigorem as nossas energias. Caros amigos, para terminar, ninguém nasceu para sofrer. A vontade de Deus é a nossa alegria, a nossa felicidade. Se sofremos, é por responsabilidade nossa. Os nossos problemas, as nossas dificuldades, devem ser interpretadas como instrumentos para a nossa evolução e nunca nos devemos deprimir ou nos revoltar contra eles, porque o melhor aprendizado é aquele que tiramos da nossa própria vida. O vocábulo, a palavra crise, em algumas línguas, pode ter dois significados, ou seja, a oportunidade ou o perigo. Oportunidade de crescimento ou perigo de queda. Logo, as crises fazem parte. Então, agora sim, para terminar, como disse o Mestre Jesus, o Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Deste modo, ficamos mais fortes ao saber que temos todas as condições interiores para enfrentar as dificuldades que a vida nos apresenta. Ter consciência que, acima de tudo, há um Deus maior a zelar por nós e que nunca nos abandona. Confiar em Jesus e seguir o seu exemplo de vida, quando ele diz: eu sou o bom pastor, tende bom ânimo, não se turbe o vosso coração, vinde a mim, vós que andais fatigados, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Caros amigos e ouvintes, foi um prazer estar na vossa companhia. Marcamos encontro para o próximo sábado com outra temática aqui para apresentarmos nestas tardes de sábado. Até lá, uma excelente semana para todos. De introspeção. Vamos relativizar cada vez mais os problemas. Vamos sorrir mais. Fazer um esforço. Há muita gente cabisbaixa, tristonha, carrancuda. Vamos nos comparar com aqueles que estão em guerra, com aqueles que não sabem qual vai ser a próxima refeição, que passam frio, solidão e horrores diários, com bombas a arrebentarem ao seu lado. Relativizemos e agradeçamos mais. Então, caros amigos, marcamos encontro para o próximo sábado. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.